Olá, primeiramente prazer. O meu nome é Giovana Magnani, faço parte do Arena Solidária pela Faculdade de Tecnologia Termomecânica e eu vou falar um pouco sobre filosofia nos próximos slides. Antes de começar a falar de um tema específico, eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é a filosofia e a sua importância. Bom, a filosofia é uma busca constante do conhecimento e da verdade, que está sempre à procura de respostas, ou seja, você refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que nós temos sobre o mundo é um ato filosófico. E por que essa matéria é tão importante? Ela é importante porque nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência, permitindo que o ser humano compreenda melhor a si mesmo, a sociedade e ao mundo, estimulando uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar. A filosofia está progredindo ao longo dos anos e a partir dela e ao longo dos séculos foram fundamentadas pesquisas, projetos, produções científicas, artísticas e culturais. Por isso que ela é tão importante para nós. E sobre a filosofia no Enem? Bom, ela aparece junto às questões de ciências humanas e suas tecnologias no primeiro dia de prova, onde os conhecimentos nessa matéria vão nos proporcionar uma melhor precisão e rapidez para responder às questões, além de ser muito útil na redação, onde podemos fazer citações filosóficas e analogias com os temas propostos para enriquecer o nosso texto. Na apresentação de hoje, eu vou falar um pouco sobre ética e justiça, que é um dos principais temas abordados no Enem. Então, para começar, qual é a ligação entre ética e justiça? Bom, dentro da filosofia, a ética e a justiça vão caminhar juntas, porque a justiça social seria a promoção de situações onde os princípios morais e éticos devem ser respeitados. Eu separei aqui em duas colunas os primeiros filósofos que vão falar sobre a ética, que são os sofistas Sócrates e Aristóteles, e os primeiros que vão falar sobre a justiça. Nós temos Sócrates e Aristóteles. Aqui eu coloquei uma imagem da deusa grega Têmis, que simboliza a justiça, onde em uma mão ela carrega uma balança que vai simbolizar a equidade, e na outra ela carrega uma espada, que vai simbolizar a força da justiça ou a sua ligação com o Estado. E as vendas é porque a justiça ela não olha quem, ela simplesmente é feita. Aqui eu separei novamente em duas colunas sobre o que vamos abordar nos próximos slides, tanto em ética quanto em justiça. Primeiramente, os pré-socráticos buscavam uma compreensão dos cosmos para tentar encontrar uma harmonia no universo. E a partir deste momento, vamos começar a pensar em como se comportar no mundo, onde o pensamento racional vai nos ajudar a criar novas formas de observar o comportamento humano e estruturar ela. Isso nós vamos chamar de ética. Esses pensamentos iniciais são chamados de ética das virtudes, pois grande parte dos filósofos vão estar caminhando para uma ética em cima das virtudes gregas. Isso quer dizer que o comportamento vai ser pautado em uma finalidade, que é a busca da felicidade. Ou seja, queremos ser pessoas virtuosas, queremos ser felizes. E os sofistas tinham uma concepção ética baseada em promoções de ações ou da fala, sem se preocupar com a verdade. A concepção ética dos sofistas era de que o ser humano pode criar uma verdade, pode criar situações desde que ele possa convencer outras pessoas dessas situações. Então vem Sócrates para questioná-los, dizendo que é necessário buscar as definições do que é o bem e o que é a justiça. Aristóteles vem e entra depois de Sócrates para colocar a primeira teoria ética bem fundamentada. Inclusive, ele vai escrever um livro chamado Ética, onde ele diz como o ser humano deve agir e se comportar eticamente. Ele vai falar de uma ética eudaimonia, que é uma ética que aponta uma espécie de guia para as nossas ações, baseada em uma finalidade maior, que é a felicidade.
Em relação à justiça, Sócrates estuda e pega alguns elementos que poderiam servir para a denominação da justiça, e depois vem Aristóteles novamente e define o que é justiça, justamente para falar sobre a injustiça que cometeram contra Sócrates quando ele foi condenado à morte. Por fim, quinto, o bem comum de Platão. Bom, Platão pega os elementos da teoria ética e as concepções de justiça de Sócrates para colocar a justiça como o bem comum e a administração da polis. Ou seja, Platão ainda não tinha uma teoria bem definida sobre justiça. Era simplesmente tratar do bem comum e do que seria uma boa administração da cidade ou uma boa administração da política. Aristóteles vai dizer que a nossa maior virtude é aquela que serve aos outros. Uma pessoa que faz o bem sem pensar em ganhar algo, e sim pensando no legado que ela vai deixar aos outros, que é a ética que visa uma honra e as virtudes intrínsecas ao indivíduo. Essas virtudes vão começar a ser pensadas pelos gregos na Idade Média. Vão começar a ser chamadas de virtudes cardeais, que é a prudência, a fortaleza, temperança e justiça, que vão estar aquém e abaixo das chamadas virtudes teologais, que entra a fé, esperança e caridade. Santo Agostinho e principalmente o Santo Tomás de Aquino, que foi o criador das ideias teologais, vão colocar elas acima das virtudes comuns, pensadas pelos gregos, que são baseadas em caridade, amor e esperança. E na verdade também. Esse é o primeiro tipo de ética onde o cristianismo vai pegar como base para sua religião. Agora, já falando sobre a modernidade, Kant vai ser um filósofo que vai tratar dentro do contexto do iluminismo, que ocorria na França, e do idealismo alemão. A ética do dever, que é uma ética que aponta deveres que devem ser cumpridos. Portanto, Kant vai dizer que é um dever nosso agir de forma correta. Diferente dos heróis da Grécia Antiga que buscavam escrever o seu nome na história, na era moderna, as pessoas vão começar a agir de forma correta, não porque querem se tornar alguém importante ou querem escrever história, e sim porque é o certo a se fazer, e isso não deve ser questionado. Para isso, ele formula o imperativo categórico. E o que é esse imperativo categórico? É um modo de como o humano deve agir, onde suas ações devem ser universalizadas. Ou seja, válida em qualquer situação, como por exemplo, o ser humano não deve mentir, pois a mentira é um tipo de ação que não se aplica a qualquer tipo de ação possível. Bom, o pensamento de Kant vai influenciar fortemente nas construções das nossas legislações, principalmente após a Revolução Francesa. Portanto, as nossas normas jurídicas vão ser muito ligadas ao pensamento que existem direitos invioláveis, ou seja, direito do homem à vida, à saúde e direito de proteção, que são regras morais que não devemos nem se questionar e infringir. Como, por exemplo, é proibido matar, e essa é uma lei que independe do seu pensamento ou escolha. Simplesmente é errado. Porém, pensando em uma situação em que o indivíduo está sendo violentado e como reação ele mata essa pessoa, entra na lei de legítima defesa, onde a partir disso matar se torna algo aceitável, pois há uma causa justa por trás. E esse já vai ser um pensamento utilitarista, onde os fins justificam os meios, e vamos falar sobre isso no próximo slide. No utilitarismo, eles vão começar a priorizar a felicidade, mas pautada sempre em uma escolha da maioria. Os
utilitaristas vão ligar a concepção ética à utilidade, ou seja, o maior número de prazer e felicidade para o maior número de pessoas possível e o menor sofrimento possível, diferente da concepção de Kant em relação à ética do dever. Então, dentro do utilitarismo, vão surgir várias teorias, como teoria consequencialista, teoria hedonista e o critério da imparcialidade. Mas eu não vou falar particularmente de cada uma para o vídeo não se estender muito. Então vamos usar o Brasil como exemplo. Bom, o Brasil é um país democrático, ou seja, a maioria das pessoas resolvem optar por tal governador ou tal presidente, por exemplo. E o problema é que a vontade dessa maioria não é a vontade de um todo. Como ela não representa um todo, em algum momento ela pode causar sofrimento e essas minorias, ao longo da história, vai ser uma justificativa de vários atos, como por exemplo o nazismo, que vai se basear no privilégio da maioria ou desse grupo dominante. Mas temos que pensar também que o nosso comportamento se repercute além da vida, ou seja, mesmo após a morte, podemos continuar impactando de alguma maneira na vida das pessoas, apenas pelo legado em que ela deixou ou pelo comportamento de escolha das nossas ações. Por isso que é muito importante pensar antes de agir ou de dizer alguma coisa. Agora, na modernidade, falando de justiça, nós vamos ter os contratualistas, iluministas e Marx. Os principais contratualistas são Locke, Hobbes e Rousseau, que vão colocar a teoria do contrato social. Para Hobbes, a justiça seria apenas um estado civil, pois ele vai cumprir o estado de natureza, que é o estado em que o humano comete as injustiças. Ele é mau contra o outro. Já Locke coloca a justiça como uma propriedade ou possibilidade, respeito à propriedade privada, e Rousseau vai contra os dois, pois ele está justamente defendendo o estado de natureza, que é a pureza humana. Os iluministas, em contexto francês, vão colocar uma promoção da justiça e garantia da emancipação intelectual. Os dois principais filósofos iluministas dessa época eram Voltaire e Montesquieu. Voltaire, que defende a liberdade, principalmente a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, enquanto Montesquieu defende a tripartição dos poderes dentro do Estado, ou seja, dividir os poderes do Estado em três, para que o Estado possa garantir a justiça entre os cidadãos. Portanto, a ideia de divisão entre o poder executivo, legislativo e poder judiciário vem do iluminismo com Montesquieu. Por último, nós vamos falar de Marx, que vai defender a justiça, dizendo que é uma questão de igualdade social, onde não haveria divisão de classes sociais e nem domínio de uma classe sobre outra. Na ética contemporânea, nós temos Habermas e Hans Jonas. Habermas defende a teoria do agir comunicativo, onde defende o direito de falar, entrando na questão de liberdade de expressão. E Hans Jonas falará sobre o princípio da responsabilidade. É uma ética principalista que fala que a ação humana deve ser a responsabilidade com as gerações futuras, ligado principalmente à questão ambiental. Então temos um filósofo do século XX que já tinha uma visão de que as nossas ações humanas estavam degradando o planeta. Isso causaria problemas para as gerações futuras. Portanto, a ética seria esse respeito ao meio ambiente e às futuras gerações. Aqui eu separei uma questãozinha do Enem pra gente fazer junto.
Então vamos lá. 1. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça ou essa se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física, concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem. Conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela própria ação. O novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui para uma teoria ética uma terra de ninguém. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o... Aí tem aqui A. Sobrevivência de gerações futuras. B. Pragmatismo da escolha individual. C. Valorização das múltiplas etnias. D. Promoção da inclusão social. E. Fortalecimento de políticas liberais. Então, como eu acabei de dizer, a resposta certa seria a letra A, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, do capitalismo e da globalização, são frutos de processos que, para ocorrer, é necessário um capital. E esse capital é extraído principalmente da exploração dos recursos naturais, que é uma ameaça para o planeta e, consequentemente, para as gerações futuras, né? Que vão viver em situações precárias ou sem recursos naturais. Bom, então eu vou encerrando por aqui. Espero muito ter ajudado de alguma forma. Muito obrigada pela atenção e por assistir o vídeo até o fim. Meu nome é Giovana Magnani e esse foi o vídeo de hoje.